Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a Tia Sol da Philadelphia Kids. Hoje nós vamos apresentar um novo vídeo da nossa série de super-heróis da Bíblia. Quem não conhece o Thor, né? O herói dos Vingadores. Ele é considerado um deus dos quadrinhos, o deus do trovão. E ele é muito forte, tem um super martelo que obedece só a ele. Sabe, crianças? Na Bíblia, nós conhecemos a história de um homem que realmente é Deus e é muito mais poderoso do que o Thor. Vocês sabem do que eu estou falando? Estou falando de Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia fala sobre Jesus, mas hoje nós vamos falar sobre o tempo que ele viveu aqui na terra, enviado por seu Pai, o poderoso Deus. Lá nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João contam sobre a vida de Jesus. Vamos entender qual foi a missão de Jesus aqui na Terra? No jardim do Éden, a serpente ofereceu para Eva comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a única árvore do jardim que Deus os havia proibido de comer. Ela comeu e ofereceu para Adão, que também comeu. E assim o pecado entrou na história da humanidade. Desde o primeiro pecado, o homem não parou mais de pecar. E isso entristecia muito a Deus, que criou a humanidade para se alegrar com ela. Mas como Deus não convive com o pecado, não podia ter comunhão com o homem. Foi então que Deus criou um plano perfeito. Ele mandaria o seu único filho Jesus para viver na terra como um homem sem pecado. E Jesus daria a sua vida pura e santa como pagamento pelo pecado de todos os homens. E então o plano de Deus foi colocado em prática. Jesus nasceu numa cidade chamada Belém, num estábulo de animais. Seus pais, aqui na terra, se chamavam Maria e José. Ele cresceu e, quando já estava adulto, começou a pregar o evangelho por onde passava. Ele recrutou 12 homens que foram seus discípulos. Estavam sempre com ele, aprendendo sobre as coisas do reino de Deus. Jesus fez muitos milagres e maravilhas. Curou doentes, ressuscitou mortos, expulsou espíritos maus. Contou muitas histórias e deu ensinamentos valiosos às pessoas que o seguiam. Sempre tinha multidões querendo ver e ouvir o que Jesus tinha a dizer. Mas as coisas que Jesus fazia não agradavam os líderes religiosos daquela região. Então, eles tramaram prender Jesus. Num certo dia, Jesus percebeu que estava chegando a hora do plano de Deus ser executado e foi para o Monte Getsêmani para orar. Ali, ele orou ao Pai e pediu que, se fosse possível, Deus desistir do plano, pois ele estava sofrendo muita angústia, mas que fosse feita a vontade do Pai. Ao terminar de orar, os soldados vieram prendê-lo. Eles o levaram para Pilatos, o governador daquela região, que o interrogou, mas não viu nele nenhum crime. Mas os líderes religiosos conseguiram convencer a multidão que estava ali para que Jesus fosse castigado. E a multidão gritava: "Crucifiquem ele! Crucifiquem ele!" Então Pilatos disse: "Este homem é inocente, que o sangue dele recaia sobre vocês." Lavou as suas mãos e saiu. Jesus foi maltratado pelos guardas. Bateram nele, o fizeram carregar uma cruz nos ombros até um certo local da cidade. Chegando lá, o prenderam na cruz, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e zombaram dele. Sua cruz foi erguida junto com 2 ladrões. Um deles reconheceu que Jesus era justo e que não tinha culpa nenhuma para ser crucificado. E Jesus disse que naquele mesmo dia ele estaria com Jesus no paraíso. Enquanto os soldados maltratavam Jesus, já crucificado, ele disse: "Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que estão fazendo." Logo depois ele falou em alta voz: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E depois de falar isso, expirou. Naquele momento, o chão tremeu, o céu escureceu, as rochas se partiram
e o véu que tinha no templo foi rasgado. As pessoas ficaram assustadas e perceberam que Jesus era mesmo o Filho de Deus. Um homem chamado José de Arimateia tirou o corpo de Jesus da cruz e colocou em lençóis limpos e o levou para um sepulcro, um buraco na rocha onde sepultavam os mortos. Depois de 3 dias, Maria e Maria Madalena foram visitar o sepulcro de Jesus e quando chegaram lá, a rocha estava aberta e o corpo não estava dentro. Elas começaram a chorar pensando que tinham roubado o corpo de Jesus. E foi então que um anjo apareceu e disse a elas que Jesus não estava mais entre os mortos. Ele ressuscitou! Ele está vivo novamente! Aleluia! E elas foram correndo contar aos discípulos o que tinham visto e ouvido do anjo a respeito de Jesus. Que alegria, não, crianças? Jesus, o nosso maior herói de todos os tempos, filho do verdadeiro Deus. Ele deu sua própria vida para me resgatar e a você do pecado e nos dar a vida eterna ao lado dele e do Pai, lá no céu. Jesus é o único que pode nos fazer chegar pertinho de Deus novamente. A Bíblia fala que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, crianças, precisamos crer no amor de Jesus, aceitar que Ele morreu para nos perdoar dos nossos pecados. E como podemos fazer isso? É tão simples. Precisamos acreditar de todo o coração e orar. Orar pedindo para Ele vir fazer morada em nossos corações e viver uma vida que agrade a Deus, obedecendo ao que diz na palavra de Deus. E aí, vocês gostaram do vídeo de hoje? Jesus é o nosso super-herói que veio para salvar a humanidade de todo o pecado e nos dar uma vida eterna junto com Deus. E não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Até a próxima, beijos e tchau, tchau!